Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Essa semana nós estamos falando sobre a volta de Jesus, quando eu era mais jovem e até hoje. Eu tenho muitas dúvidas ainda, eu quero perguntar coisas para pessoas que eu confio e sei que podem me dar respostas sobre a volta de Jesus. E essa semana nós temos uma grande dica. Nós vamos trabalhar Mateus 24, do 36 ao 44, do versículo 36 ao 44, falando sobre a volta de Jesus. E uma das coisas que nós vamos falar durante toda essa semana é não tire os olhos das pistas, dos sinais. Fica ligado. Você, como discípulo inteligente, precisa estar observando os sinais, precisa estar ligado nos sinais, porque Jesus está voltando e ele vai dando sinais, apontando para partes da história, partes da tua vida que vão te lembrando daquilo que ele prometeu. Então já vou te dando uma dica super top para todo discípulo inteligente. Primeira dica: leia a palavra de Deus. Mateus 24, do versículo 36 ao 44. Ali você vai entender muitas dicas de sinais e de como observar os sinais. Olha lá, vou te dar um grande exemplo e fica ligado. Você conhece alguém. E aí você conheceu essa pessoa numa festa, num aniversário. E depois você está no shopping e você encontra aquela pessoa. O que acontece quando você encontra aquela pessoa? Você reconhece aquela pessoa. Você reconhece aquela pessoa porque um dia você a conheceu. Assim é com Jesus. Assim é com a palavra de Deus. Quando nós somos apresentados à palavra de Deus, a palavra de Deus, isso aqui ó, a palavra de Deus, quando a gente é apresentado à palavra de Deus e a gente conhece, em algum momento da vida que a gente precisar reconhecer essa palavra, para a gente tomar decisões, para a gente entender os sinais e não tirar os olhos das pistas da volta de Jesus, a gente precisa ter conhecido a palavra. Então só se reconhece o que conhece. Você precisa conhecer a Bíblia para reconhecer ao longo da história e da tua vida, do trajeto da tua vida, quando os sinais estão indicando pistas de que a promessa está se cumprindo e assim é a volta de Jesus. Não tem como a gente ficar aqui respondendo um monte de perguntas de vocês sem que vocês entendam e conheçam a palavra. A palavra precisa ser conhecida para ser reconhecida ao longo da vida. É como, por exemplo, costumes, hábitos, princípios, valores precisam ser conhecidos no início da nossa vida, para que durante a nossa vida a gente reconheça eles e coloque a nossa vida dentro dos eixos, dentro dos conformes, do jeito que a gente tem que andar. A gente só tem civilização porque a gente foi ensinado a ser civilizado, a ter educação. A Bíblia é assim, ela nos orienta e a gente reconhece ao longo da vida e toma decisões porque a gente conhece. Então, aí vai uma grande dica para você: conheça a palavra, conheça Jesus, saiba quem Deus é, para que você possa reconhecê-lo ao longo da tua vida. Os sinais, as pistas, são reconhecimentos de alguma coisa que você já conhece. Então você precisa conhecer a palavra. Essa é a grande dica que eu te dou hoje. Então não tire os olhos dos sinais. Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44. Em especial eu destaco o versículo 42 que diz: portanto vigiem, porque ninguém sabe o dia em que virá o seu Senhor. Então nós não sabemos o dia, precisamos reconhecer as pistas e nós precisamos estar de olho em todos os sinais. E o nosso tema de hoje, o nosso episódio de hoje é por que Jesus não disse a data? Por que Jesus não disse a data? Poxa, ele podia ter dado uma dicasinha, né, meu? Ter dado a data para nós, a gente já ficava de olho na data. Opa, vou botar até no meu celular o relógio para despertar aqui a data tal. Quando chegar a data, eu tô preparadinho, com minhas malas preparadas para ir morar com Cristo. Uhul! Essa é uma grande dica. Opa, não, mas não é assim que vai funcionar. Ele não disse a data. E o texto está em Mateus capítulo 24, versículo 36, tá? Ele diz assim, ó: quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Oh, glória ao nome do Senhor. Somente o Pai. Enquanto nós estamos aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, falando com você, enquanto você está aí do outro lado me ouvindo, nós não sabemos quando Jesus virá. Ele pode vir no momento em que você está assistindo esse vídeo, ele pode ter já vindo e você nem assistir esse vídeo. Mas uma coisa eu sei:
Ele virá. As pistas estão muito claras para nós, rumores de guerras, né? Todas aquelas catástrofes acontecendo, terremotos, tsunamis, problemas de inundações, tanta coisa acontecendo, mas isso não pode, não deve nos assustar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Apenas Ele está dizendo: fiquem calmos, filhos. Amados, entregue as suas vidas ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Papai e mamãe, entregue a sua vida ao Senhor. Família, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ele está cuidando de todas as coisas. Não se assustem, apenas fiquem atentos aos sinais. É isso que a Bíblia diz. Então, as coisas estão acontecendo. Ele não disse a hora nem o dia. Sabe para quê? Para que a gente não fique fazendo nada durante toda a nossa vida e no dia que o relógio tocar e despertar, a gente prepara as malas e vai morar com Cristo. Não, Ele quer uma vida de entrega durante todo o tempo que estivermos aqui, assim como Jesus, o nosso exemplo, viveu. Ele entregou a sua vida por nós e agora nós entregamos a nossa vida em serviço do reino, revelando Jesus em tudo que nós fizermos. É isso que Ele quer. E Ele quer isso todo o tempo, não somente no dia de partir, mas que todos os dias da nossa vida nós possamos revelar Jesus e fazer o mundo entender que somente Cristo é o Senhor. Essa é a mensagem de hoje para você. Ele não disse o dia nem a hora, não é porque Ele está negando informação, mas porque Ele quer te ensinar a viver com Ele todo o tempo, aqui e na eternidade. Uhul! Glória a Deus! Que Deus te abençoe. Espero você amanhã para a gente falar mais sobre a volta de Cristo Jesus. Ele está voltando, mas antes dele voltar, você precisa anunciar o reino para todas as nações e fazer cumprir o ide do Senhor sobre a tua vida. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fique em paz, tranquilo, sabendo que as pistas e os sinais estão indicando a volta de Jesus e Ele vem te buscar. Um beijo grande para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Tchau, tchau!